Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo que tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Pode sentar, aplaudindo o Senhor bem forte nessa noite. O título que eu quero dar para essa mensagem é A Fé que Opera Milagres, para que você possa lutar pela sua família. Porque a perseverança, ela deve ser necessária para nós alcançar a salvação da nossa família. E ela é importante para entendermos isso e lutarmos pela nossa casa. A passagem que nós acabamos de ler aqui, da mulher cananeia, a Bíblia ela não menciona o nome dessa mulher, mas ela diz ela como uma mulher cananeia, que ela teve um encontro com o Senhor, através de uma aflição que ela estava vivendo dentro da sua casa. A sua filha ela estava terrivelmente endemoniada, ou seja, ela estava passando por um período difícil com a sua filha. Aleluia. E ela, ouvindo falar que Jesus estava passando por aquele lugar, aleluia, ela foi ter com o Senhor. Mas ela foi com aquela empolgação. Mas a Bíblia, fazendo certos estudos aqui, a Bíblia não relata, mas eu andei pesquisando. Aquele povo cananeu, eles não tinham uma certa afinidade com os judeus. Eles não tinham assim uma certa amizade. Existia uma barreira entre aquele povo. Aleluia. A Bíblia retrata que os cananeus eram como um povo idólatra, imoral, desviado do verdadeiro Deus. Então havia ali uma barreira entre os judeus e entre o povo cananeu. Aleluia. A palavra do Senhor, ela veio no meu coração muito forte, irmãos. Porque essa mulher ela estava sofrendo com a sua filha endemoniada, ou seja, ela estava tendo um problema dentro da sua casa. Ou seja, era a sua filha, a sua família. Aleluia. E nós como mães, nós sabemos, quando se trata dos nossos filhos, ele toca na nossa ferida, né, irmãos? A gente bem sabe disso. Ela foi ter com o Senhor, toda empolgada, né? Mas o Senhor, ele, naquele momento, ele parou e ele ficou em silêncio quando ela pediu a ajuda do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, nessa noite vem para mim, para o seu coração, dizendo que muitas das vezes, irmãos, a gente clama ao Senhor, aleluia, por certa situação que a gente tem vivido dentro do meu lar, do nosso lar, e o Senhor muitas das vezes ele fica em silêncio, assim como ele ficou. Eu até grifei a palavra aqui, ó. Ela falou com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia, mas o Senhor ele ficou em silêncio, ele não disse uma só palavra. Aleluia. E quantas das vezes a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, e a gente vai ao encontro do Senhor e o Senhor ele fica em silêncio também para as nossas petições. Mas muitas das vezes o silêncio do Senhor não significa que Ele não está nos observando, não significa que Ele não irá nos responder, apenas Ele está olhando para ver como está a nossa fé, aleluia, como está, aleluia, a nossa motivação diante da presença do Senhor. E ela soube clamar diante dEle, ela soube, aleluia, chamar a presença do Senhor através do seu desespero, aleluia, porque certamente ela estava desesperada por ver o sofrimento da sua filha. E ela não desistiu de clamar, ela não teve medo de chegar diante da presença do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, eu digo por mim mesmo que a gente tem dificuldade de chegar na presença do Senhor, aleluia, e ter medo de ser rejeitado, de que o Senhor, Ele não vai responder às nossas petições, aleluia. Mas o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite que nós não devemos, aleluia, ter medo de chegar diante dEle, mas nós nos devemos colocar na presença do Senhor, aleluia, com as nossas petições.
dele. Aleluia. Sendo em família, sendo em enfermidade, você pode dizer, mas a minha família já está toda aqui dentro da casa do Senhor. Mas o Senhor, aleluia, Ele está dizendo também para você nessa noite, seja com enfermidade, seja em situação financeira, não importa, o Senhor Ele está, aleluia, com os ouvidos inclinados para as suas petições nessa noite. Aleluia. Ela, meus irmãos, chegou na presença do Senhor e o Senhor, aleluia, ficou em silêncio, mas ela soube quebrar o silêncio do Senhor naquela noite. A mulher cananeia, ela se manteve firme diante do propósito que ela buscava diante dele, a cura da sua filha, porque com certeza, irmãos, ela já não aguentava mais ver tanto sofrimento. Eu não sei se alguém aqui já passou, aleluia, já viu alguma pessoa endemoniada, a situação que ela fica, ou já teve até mesmo dentro da sua casa, aleluia, uma pessoa endemoniada, né, irmãos, é terrível. Aleluia, sofre a pessoa, mas eu creio que sofre muito mais quem está vendo aquela situação. Eu, quando era criança, dentro da minha casa, eu tinha muito isso, porque minha mãe, ela era uma pessoa endemoniada, porque ela veio da macumbaria, aleluia, então ela ainda estava começando a caminhar com o Senhor, e muitas das vezes eu tinha mais ou menos a idade da Lorena, 5, 6 anos, eu acordava de madrugada com meu pai lutando com a minha mãe, ela endemoniada, eu não sabia o que era, porque era uma criança, mas hoje eu entendo que ela estava possessa de demônios, aleluia, hoje eu entendo o que ela estava escravizada no mundo espiritual, e a gente sabe, irmãos, que muitos da nossa família, da nossa casa não estão aqui nessa noite porque estão escravizados no mundo espiritual, aleluia, mas o Senhor, Ele está chamando a nossa atenção aqui nessa noite, aquele que veio aqui para buscar pelos seus, assim como eu vim também para buscar pela minha casa, por aqueles que não estão comigo, é noite, aleluia, de nós profetizarmos, aleluia, a cura, a libertação, a salvação da minha casa, da nossa família, aleluia, porque eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele está pronto, eu creio que há um tempo nos céus determinado para todas as coisas nesta terra. Você pode olhar para mim e falar assim, porque muitas das vezes eu já ouvi pessoas dizendo para mim, chegar para mim e falar assim, você não desiste de ir para a igreja sozinha, não, você não enjoa, você não fica desanimado, né? Você vai buscar sozinha, a sua família, os seus parentes não querem saber nada do Senhor. Eu falei, a primeira palavra que eu falei, a salvação é individual. Primeiro eu estou buscando a minha salvação, aleluia, eu como coluna da minha casa, eu tenho buscado e não tenho desistido, aleluia, de buscar pela minha casa. E outra coisa, irmãos, a gente deve estar focado na promessa que o Senhor fez para nossas vidas. Se um dia o Senhor usou algum profeta, alguma pessoa para se direcionar para você e dizer que vai salvar a sua casa, que vai salvar a sua família, você deve crer, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele permanecerá fiel para sempre, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel naquilo que Ele prometeu, o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida, aleluia. Deus tremendo e santo, todo-poderoso, aleluia. Aquela mulher, irmãos, ela não estava buscando uma coisa para si, ela estava buscando a libertação para a sua casa. E eu creio que muitos de vocês, aleluia, no culto da família, é o que veio buscar nessa noite. Uma libertação para você e uma libertação para a sua casa. Aleluia. Ela intercedeu diante do Senhor. O Senhor ficou em silêncio com ela, mas ela continuou clamando a misericórdia do Senhor. Ela continuou intercedendo pela sua filha. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a necessidade, ela leva a orar por nós. Aleluia. Mas o amor, ele leva a interceder por outras pessoas. E é o amor pela vida da sua filha que levou ela a se humilhar diante da presença do Senhor Jesus naquele lugar. Até mesmo os discípulos dizendo para Jesus, despede essa mulher que vem gritando, despede essa mulher que já não estamos aguentando mais ela gritando aqui, Jesus. Aleluia. Porque eles sabiam, irmãos, que aquele povo, eles eram inimigos, né? Vamos supor assim, inimigo um do outro. Aleluia. Mas o Senhor, Ele olhou com um olhar de misericórdia para a vida daquela mulher, por aquela intercessão que ela estava fazendo, aleluia, pela vida da sua filha que estava sofrendo na sua casa. Aleluia. Irmãos, ela triunfou através da sua fé e a conquista que ela desejava. Em Mateus capítulo 15, 28 diz que o Senhor viu a fé daquela mulher. Aleluia. Uma pequena fé nos leva aos céus, mas uma grande fé, ela traz os céus até nós. Eu creio nisso, irmãos, que se a gente tiver fé, aleluia, aquela fé que chama a atenção do Senhor, o Senhor trará os céus até nós
Deus. E Deus, Ele honra também a nossa fé. Quando você coloca e deposita a sua fé diante do Senhor, conforme aquela mulher, ela colocou diante de Jesus, Ele honra a sua fé. Ele nunca vai permitir que você saia da presença dEle de mãos vazias, não. O Senhor Jesus, Ele nunca vai permitir que você saia da presença dEle de qualquer maneira. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, Deus tremendo e santo, que você tenha fé. Que a fé não é o resultado de milagre, mas o milagre é o resultado da fé. Deus tremendo e santo, todo-poderoso. A fé, irmãos, ela não questiona. A fé, ela descansa nas promessas. Assim como eu falei para você agora há pouco. Quem tem promessa do Senhor, ele tem que descansar. Muitas das vezes a gente olha a circunstância, as provações acontecendo dentro do nosso lar, no meio da nossa casa, nossa parentela. A gente fala, Senhor, mas Deus, não é isso que eu tenho buscado de Ti, Senhor. Eu tenho buscado, Deus, a libertação dentro da minha casa, e quando eu olho, parece que tudo está se desmoronando, tudo está se acabando. Mas o Senhor, Ele está chamando a atenção nesta noite para nos dizer que quem tem fé, ele não fica questionando, ele crê nas promessas do Senhor, ele guarda a promessa do Senhor no seu coração e ele segue adiante. Aleluia! A fé crê no impossível, crê no que é incomum, crê no que é indizível, crê no que é extraordinário, crê no sobrenatural. Aquilo que todo mundo diz para a nossa casa, para a nossa vida, aquele que fala, mas você não vai vencer, a sua família, igual eu já ouvi falar, a sua família não vai, a sua família não quer saber de nada, se fosse o seu, parava com isso. Aleluia. Mas aquele que tem fé, ele crê no incomum, ele crê no indizível, ele crê no extraordinário, ele crê no sobrenatural do Senhor. Aleluia, porque ele sabe que um momento ou outro o Senhor vai honrar a sua fé, que nada é impossível diante daquilo que você se coloca na presença do Senhor. Aleluia, Deus tremendo e santo, todo-poderoso. E outra coisa, irmãos, que me chamou a atenção sobre a vida dessa mulher cananeia. Ela chega diante do Senhor, muitas das vezes a gente chega em oração, a gente já começa a jogar tudo na presença do Senhor. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Aqui diz na palavra do Senhor que ela chegou, ela simplesmente adorou. Ela simplesmente adorou o Senhor de uma forma tão grande que ela moveu o coração de Jesus com a sua adoração. Aleluia. Ela transformou aquela necessidade que ela tinha deixado dentro da casa dela em adoração diante do Senhor. Como diz aqui em Mateus 15, 25. Aleluia. Então ela chegou e adorou. Aleluia. Depois que ela adorou o Senhor, ela colocou a petição diante dele: Senhor, socorre. E muitas das vezes, irmãos, a gente chega diante do Senhor dizendo, já clamando, já chorando, porque a gente não está aguentando mais as provações. Mas, irmãos, nessa noite, quando você se colocar diante da presença do Senhor, primeiro nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade, porque o coração, aleluia, quebrantado, ele move as mãos de Deus, ele move as mãos do Senhor, aleluia, e o sobrenatural do Senhor, aleluia, acontece. Ela também falou com o Senhor, irmãos, com tanta fé, com tanta sabedoria e humildade, diante da resposta que ela recebeu do Senhor. Porque o Senhor, aleluia, aqui entre aspas, irmão, dá a entender que ele humilhou aquela mulher. Não é lícito dar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Trazendo para o dia de hoje, se a gente chegasse diante de alguém e a pessoa ele tratasse nós com indiferença, a gente ia, como posso dizer, ia se afastar da pessoa e não falar mais nada. Não, irmãos. Ela chegou com humildade diante do Senhor, ela chegou com o coração quebrantado, determinada, o que ela queria receber da parte do Senhor. Aleluia. O que eu aprendo nessa história, irmãos? Que devemos clamar ao Senhor com perseverança, meio em meio ao silêncio do Senhor. Porque muitas das vezes a gente clama ao Senhor e Ele está em silêncio. Mas o silêncio do Senhor não significa que o Senhor não vai nos responder o que Ele não está nos ouvindo. O grande exemplo dessa mulher cananeia nos ensina o que ela fez o melhor para sua filha, através da oração, da perseverança, da adoração, da humildade, da fé. Ela não se conformou, irmãos, com a casa dela que estava totalmente destruída. Porque aonde o diabo está, irmãos, aonde Satanás está prevalecendo, uma casa totalmente destruída. Agora eu estou dizendo isso também porque a minha casa, quando eu estava afastada da presença do Senhor, era uma casa totalmente destruída, porque não tinha ninguém lá para clamar, não tinha ninguém lá para buscar, aleluia. Eu estava fora da presença do Senhor e o diabo ali, ele
Deus tremendo e santo, Ele se colocou no trono ali dentro da casa, então Ele governava a minha casa. Mas a partir do momento que eu voltei para o Senhor, aleluia, me coloquei diante da presença dEle. É claro que provação sempre teremos, é claro que adversidade nós sempre teremos na nossa vida, porque Ele é aquele qual serve ao Senhor, aleluia. Não pense você que vai ficar todos os dias, aleluia, na bonança não, irmão. Servir ao Senhor é, aleluia, viver na tribulação. Mas há uma grande diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, a gente tem a quem recorrer. E quando a gente está no mundo, nas garras de Satanás, Ele pinta e borda com a gente. Ele coloca a gente como tapete debaixo dos pés dele. Ele coloca a gente, aleluia, como escravo. Porque quem não tem o Senhor, ele vive escravizado. Essa moça, filha da mulher cananeia, que ela era uma escrava de Satanás. Mas a partir do momento que aquela mulher, a sua mãe, ela teve um encontro fervorosamente, aleluia, com humildade, com sabedoria, aleluia, com perseverança, ela teve um encontro do Senhor, ela buscou a salvação e a libertação para dentro da sua casa. Aleluia, glória. E eu creio que não será diferente, irmãos, na minha e na sua vida. Que nesta semana, hoje é domingo, o mês já está se acabando. Aleluia. O mês está se acabando, mas muitas coisas ainda podem acontecer. Aleluia. Muita coisa ainda no mundo espiritual pode acontecer. Bênçãos que estão retidas no mundo espiritual. Porque o Senhor, Ele falava profundamente ao meu coração que tem pedidos aqui de pessoas, aleluia, que já estão, aleluia, já estão para ser liberadas, mas ainda não foram porque há uma batalha muito grande no mundo espiritual. Deus tremendo e santo, Satanás, ele não deixou que essa bênção chegasse até a sua vida. Mas hoje, irmãos, é noite, aleluia, de nós profetizarmos a bênção e a vitória sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos, sobre, aleluia, cura e libertação, quebra de maldição hereditária, porque muitos dos nossos estão vivendo também maldição hereditária que veio trazida lá de trás. Mas o Senhor, Ele se manifestou para desfazer as obras do inferno. Toda maldição foi levada na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso que o Senhor te chamou, a mim e a você nesta noite, para nos colocarmos diante da presença dEle. Deus tremendo e santo, para estar intercedendo pela nossa casa. Aleluia. Que apesar das nossas fraquezas, que apesar dos nossos pecados, que através da nossa limitação, o Senhor, Ele nunca deixará sem resposta. Que basta a gente insistir, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, que tudo aquilo que nós cremos, nós receberemos. Mateus 21, 22 fala sobre isso. Que tudo aquilo que nós cremos, nós receberemos, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela nunca voltará vazia. Deus tremendo e santo, eu gostaria nesta noite, assim como aquela mulher chegou diante da presença do Senhor, que no primeiro momento ela recebeu, aleluia, o silêncio do Senhor, praticamente um não. Mas que no final, que nós vemos aqui no versículo 28, que ela foi perseverante, o Senhor disse para ela, a tua fé, ela recebeu uma palavra do Senhor, a tua fé, ela